Então vamos lá? Bom, o mercado de criptomoedas está com tudo e a gente não passa mais uma semana sem ouvir a história de alguém que enriqueceu de forma absurda. Várias histórias dessas são simplesmente histórias apócrifas, ninguém nem sabe se isso aconteceu, não tem nome, não tem fonte, não tem absolutamente nada, e algumas dessas histórias são realmente histórias que fazem sentido. Quando a gente observa aí a história daquele rapaz, por exemplo, que investiu $17 em Shiba Inu e que agora tem aproximadamente 6 milhões de dólares, é uma história que motiva todo mundo e a gente retoma aquele espírito do garimpeiro, né? Não sei se vocês se lembram, talvez por serem mais jovens, assim como eu, não tenham tido a oportunidade de estudar a história de Serra Pelada ou dos garimpos que alastraram-se pelo Brasil aí durante a década de 80, né? A gente teve uma grande abertura, as pessoas indo procurar ouro e é claro que a maior parte dessas pessoas que abandonaram seus empregos, suas famílias em busca de uma grande pepita dourada não encontraram absolutamente nada, exceto alguns que acabaram encontrando a morte. Esses lugares eram extremamente perigosos ali, tinha uma grande rede de prostituição, uma grande rede de um monte de problemas ali. Um lugar onde é cheio de ouro e gente gananciosa não pode ser um lugar legal. A maioria das pessoas simplesmente trabalhavam exaustivamente, cavando buracos e eram soterrados por minas, e algumas outras pessoas realmente morriam ali dentro do próprio ecossistema do garimpo, então ninguém encontrou, foi nada. Quem enriqueceu mesmo com Serra Pelada, fora um ou outro sortudo, né, que realmente conseguiu encontrar uma pepita e achar algum dinheiro, quem enriqueceu mesmo foram os vendedores de pás e picaretas, né? Os picaretas que ficaram ali simplesmente vendendo na porta dos garimpos as pás e picaretas acabaram enriquecendo muito mais do que quem foi procurar dinheiro fácil. E agora a gente tem um grande paralelo, é o ouro digital, né? Os criptoativos, eles são praticamente o ouro da nossa geração. As pessoas estão largando novamente os seus empregos para trabalhar num joguinho chamado Axie Infinity, quem sabe, ou mesmo largando tudo para operar criptomoedas ali, claro, causando grandes danos financeiros em seu patrimônio. Então, será que existe alguma forma de ganhar dinheiro de verdade, com alguma consistência no mercado de criptomoedas? É possível a gente alcançar um patrimônio interessante participando disso, mas sem essa euforia desmedida, sem largar o seu emprego, sem parar de trabalhar, sem parar os seus investimentos, porque a gente não pode considerar que isso aqui é um investimento, tá? São simplesmente ativos que não têm tempo de vida suficiente, não produzem nada na maioria dos casos, então chamar isso de investimento é um equívoco por si só da palavra investimento. É possível ganhar algum dinheiro com essa força, com essa nova tecnologia que tem surgido cada dia mais? Eu vou tentar explicar para vocês a raiz de uma das estratégias mais interessantes que eu acabei conhecendo nos últimos tempos. Lembrando que o objetivo disso aqui não é fazer você largar seu emprego, viver de criptomoeda, nada disso. É te mostrar uma maneira um pouco mais racional, talvez, de participar desse movimento, tendo em mente alguns fatores muito importantes. Primeiro, nem tudo que reluz é ouro, importantíssimo se lembrar disso. Segundo, nem tudo que tem cripto no nome está imune a falcatrua, roubo e um monte de outras coisas horríveis. Terceiro, se você não sabe o que você está fazendo, você vai necessariamente perder dinheiro. Raul, mas eu estou ganhando sem saber o que eu estou fazendo. Você pode colocar, mas eu ainda estou ganhando. Em breve você vai começar a perder, pode ficar tranquilo. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já pode dar o like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu vou te pedir é, não deixe seu like. Você não sabe se o vídeo realmente merece, né, que você deixe seu like aqui. E quando você dá um like, você me ajuda a entender se eu devo trazer mais conteúdo desse tipo ou se não, esse conteúdo não é muito legal, Raul, pode parar com ele. Então, é isso que me ajuda. Lá no final, se você não é sardinha raiz, né, se você não é inscrito do canal há muito tempo, você pode ali deixar para dar no final, porque aí você colabora aqui comigo só se realmente esse conteúdo agregou alguma coisa na sua vida. Se você quiser se inscrever no canal também, a gente está aí próximo, né, na beirinha de chegar em 1 milhão de inscritos, faltam apenas 700 mil pessoas, né, para a gente chegar lá, então a gente conta aí com você para contribuir com isso. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer aqui é separar o que é verdade do que é mentira. É possível lucrar no mercado de criptomoedas? Sim, eu mesmo lucrei bastante dinheiro, boa parte do patrimônio que eu constituí veio de Bitcoin, porque eu investi lá atrás em Bitcoin, né? E várias outras pessoas tiveram lucros expressivos aí de 1 milhão%, a gente tem lucros realmente bizarros, mas é importante lembrar que isso, no geral, foi mera obra do acaso. Ninguém, tá? Ninguém, com ninguém, eu digo eu mesmo, me incluo nisso,
ninguém sabia que o Bitcoin ia se valorizar de forma tão astronômica. Mesmo os maiores entusiastas dessa criptomoeda, e eu falo com um local de propriedade aqui, já cheguei a conversar no Facebook aí, já mostrei para vocês outras vezes, com o Daniel Fraga lá atrás, fiz entrevista quando trabalhava no jornal sobre Bitcoin. Eu sempre fui um grande entusiasta, mas a gente nunca poderia, nem no meu delírio mais otimista, eu poderia acreditar num Bitcoin valendo 370 mil reais, por exemplo, como vale hoje. Grande parte das pessoas que entraram em criptomoedas, seja no Bitcoin, no Ethereum ou em outros tokens, né, nem sabiam o que estavam fazendo exatamente e viram uma grande valorização simplesmente pelo aumento, né, da demanda por esse tipo de produto. E enquanto dezenas de pessoas lucraram muito e construíram fortuna, a gente não pode esquecer do famoso cemitério de malandro, que também está lotado. A maior parte das pessoas que entraram, né, as milhares de pessoas que entraram no mercado de criptomoeda, perderam dinheiro e não foi pouco. Inclusive, você provavelmente que está assistindo, você deve ser uma dessas pessoas que acabou perdendo dinheiro de alguma maneira. Então, eu não quero aqui que você utilize esse vídeo como uma fórmula mágica, como uma receita de bolo para você colocar dinheiro no seu bolso de uma hora para outra. É importante se lembrar que o mercado de criptomoedas, ele é excessivamente volátil, descontrolado e vai te punir severamente ou se você comprar além daquilo que você deve. Me baseando aqui somente em números e estatísticas, eu vou tentar te ajudar a criar uma estratégia que pode aumentar exponencialmente as suas chances de ganhar, ao passo em que minimiza os riscos de perder em um mercado tão volátil. O detalhe é, eu não aconselho ninguém a seguir essa estratégia aqui, mesmo porque não é algo que nem eu colocaria em prática, apesar de ter achado muito inteligente essa pesquisa. Eu faço compras esporádicas de criptomoedas já há algum tempo, mas as minhas compras são baseadas muito mais, né? Primeiro, nos ICOs, quando uma moeda vai lançar no mercado, na ideia daquela moeda e no percentual de liberdade que ela pode acrescentar na sociedade. Então é muito mais uma visão política de mundo, onde eu acho que o liberalismo é bacana e que a gente deveria ter uma menor dependência do Estado, do que de fato acreditando que aquilo vai me deixar rico da noite por dia. Então o que foi a pesquisa que a gente fez aqui? Hoje existem diversas ferramentas ali para te ajudar a analisar dados sobre criptomoedas, mas não existe nada tão robusto assim quanto a API da CoinGecko. Vou deixar o link dela aqui embaixo, essa API. Segundo os dados da CoinGecko, que ela pega desde o começo lá, se você analisar, você tem dados disponíveis desde 2013 ali, né, de 27 de dezembro de 2013, de pelo menos 1985 moedas. Então não é uma amostragem pequena, tá? É uma grande amostragem de moedas, principalmente considerando o longo prazo. Se a gente pegar essas moedas ali, essas 1985 moedas, e a gente tentar observar quais delas se valorizaram, você vai ver que nem tudo que reluz é ouro mesmo. 40% das criptomoedas, de modo geral ali, elas se valorizaram no período, contra 60% das moedas que não se valorizaram. Ou seja, se você escolher na aleatoriedade, a sua chance de perder é de 60 para 40. Você tem mais chance de perder dinheiro do que de ganhar. Primeira coisa que já mostra que a coisa não é tão linda, né? Então 791 moedas se valorizaram nesse período de análise aqui que a gente fez. Mas, se você se aprofundar um pouco mais nesse dado, dá para chegar a algumas conclusões um pouco mais interessantes ainda. Se a gente pegar o ganho de todas elas na média, né? Pega o ganho delas e divide pelo número de moedas, a gente chega ali numa média de 3.048% de valorização. Falando assim, parece que você simplesmente pode escolher qualquer moeda ali que você vai ganhar dinheiro, né? 3.048% de média. Só que a média, ela necessariamente engana. Imagina o seguinte, a gente pega um time de basquete ali com aqueles caras de 2 metros, né? E a gente coloca algumas pessoas realmente baixas ali no meio. Então a gente coloca uma pessoa de 1,70 m, a gente coloca uma pessoa, uma não ali talvez, várias pessoas de estatura mediana, junto com uns trogloditas que são muito altos, caras mais de 2 metros ali. Então a estatura média ali daquelas pessoas pode ser 1,85 m, mas se você tiver de olhos vendados e falar assim, olha, eu preciso escolher agora 4 pessoas de 1,80 m, pareceria óbvio. Você ia falar, nossa, é muito fácil, eu vou encontrar fácil aqui, que tenha pelo menos 1,80 m, e no geral você ia acabar perdendo, dependendo da divisão que a gente fizesse ali. A mesma coisa vai assim, se você pegasse o seu dinheiro e jogasse na sorte, pode parecer que você teria um retorno aproximado de 3.048%, mas na prática não. Se a gente remover, por exemplo, só 1% das moedas que mais se valorizaram, os retornos já caem imediatamente, então só 1% das moedas, então os retornos já caem automaticamente para 641%, uma queda muito drástica. E aqui você já vê que nem tudo que reluz é ouro mesmo, né? Se a gente remover 5% agora das maiores valorizações, a gente chega ali num retorno de 242%, que é praticamente o mesmo retorno do S&P 500, né? Então, ou seja, a maior parte das moedas, na verdade, não se valorizaram em absoluto, né? Então, 242% aqui seria a valorização média que bateria ali o S&P 500, removendo somente as 5% maiores. Imagina se a gente removesse 10, 15, se a gente fosse descendo
acontecendo nessa análise, você veria que no final a gente chamaria quase tudo que sobrasse de shitcoin, né? Então a gente tem uma diminuição gradativa da eficiência do mercado. Para você ter uma ideia, o Ibovespa teve praticamente metade desse desempenho, né? O Ibovespa teve uma alta de 111,62%, contemplando o período de 2013 ali, de dezembro de 2013 até a data atual. Então, o S&P 500 ainda teve o dobro e as criptomoedas tiveram 242% aí de valorização. Já vai mais para o mercado da realidade. Se a gente tira 5% maiores e a chance de você acertar 5% maiores são muito baixas, escolhendo aleatoriamente. Em resumo, para lucrar com criptomoedas de verdade, você precisa escolher as 1% campeãs ali, ou ao menos as 5% que estão ligeiramente superiores ao S&P 500 para empatar ali o negócio com investimento em ações ou com alguma outra coisa. Engraçado, né, que quando a gente fala do investimento em criptomoeda de modo isolado, usando Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que está nesse topo ali, a gente fala como se esse fosse o investimento da década, como se elas fossem a melhor coisa do mundo. Isso aqui já quebra essa expectativa. Agora, como investir então nessas 1% ali, ou pelo menos nessas 5%, para a gente conseguir empatar com o S&P 500, ou pelo menos para tentar ganhar do Ibovespa aí? Como escolher só aquelas certas ali para você fazer uma compra eficiente, né? Ou para simplesmente não prejudicar o seu aporte. Esse gráfico aqui vai te mostrar em alguns segundos as principais criptomoedas separadas por volume de compra. Então aqui você vai vendo historicamente como é que começa. Esse gráfico aqui ele vai começar ali em março de 2014 e vai terminar agora, né, em outubro de 2021. Nesse gráfico aqui você pode ver como o mercado de cripto foi mudando. Então você pode ver ali as principais negociações, das moedas mais negociadas por período, por mês a mês indo ali. Então você vai vendo como o Bitcoin permanece quase sempre em cima, com raríssimas exceções. Depois você vai ver o Ethereum surgindo, o Litecoin disputando ali os primeiros mercados com ele. Depois a gente vê Ripple e Bitcoin Cash. A gente vai vendo essa grande movimentação ao longo dos anos. Se você reparar aí, a maior parte das primeiras posições, as 10 primeiras, né, posições ali são praticamente as mesmas criptos, rotacionando entre si qual é mais negociada e qual é menos negociada. Observando essa dança das cadeiras aqui, a gente tem o seguinte diagnóstico. A coisa parece ficar muito mais simples do que ela era anteriormente. Eu não sei se vocês perceberam, assim como eu, a gente acaba percebendo que quanto mais negociada é uma moeda, a tendência é que ela seja mais valorizada. E a gente pode descobrir, por exemplo, como que uma moeda é mais negociada, normalmente pela taxa de buscas dela. Então aqui no Trends do Google, eu já tinha feito essa pesquisa utilizando ações um tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram, a gente tinha chegado num diagnóstico bem parecido, mas ainda menos impactante do que acontece nas criptomoedas. Então aqui, quanto maior o número de busca de uma moeda, seja Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, eu fiz várias comparações, quanto maior o número de busca, mais negociada essa moeda se torna, e no médio prazo, mais valorizada essa moeda acaba sendo. É bizarro. Simplesmente as pessoas estão se guiando por um viés de popularidade. Quanto mais popular é uma moeda, maior a chance dela se valorizar dentro desse cenário. Isso aconteceu em 100% dos casos. Então, nessa descoberta aqui, a gente percebe que o perfil de compra do mundo inteiro em relação às criptomoedas hoje é o seguinte: quanto mais pesquisada ou quanto mais falada essa criptomoeda for, mais eu vou comprar, porque as pessoas simplesmente não entendem absolutamente nada da tecnologia das criptomoedas. Então elas estão comprando aquilo que elas ouvem falar. Se você sabe o nome de uma criptomoeda, a chance de que ela esteja entre as mais valorizadas, né, é gigante. É simplesmente isso. E quanto mais as pessoas sabem o nome dessas criptos, então, mais valor de mercado elas ganham. Ninguém está fazendo nenhum tipo de análise de modo geral. As pessoas não se importam com o projeto. Elas não sabem o que está acontecendo ali. Elas estão simplesmente pesquisando. E aí eu comecei a pensar, será que ninguém teve a sacada então de comprar criptomoedas baseada na popularidade delas? Eu comecei a fazer algumas buscas por esse termo em português, não encontrei absolutamente nada. E quando eu comecei a pesquisar por esse termo em inglês, teve um cara que não só teve essa ideia de desenvolver essa estratégia, como ele fez simulações aí de que resultado você teria alcançado de 2014 a 2021, utilizando uma estratégia de simplesmente comprar as 10 criptomoedas mais negociadas no mês anterior. Primeiro ele tentou desenvolver, comprar com percentual de volume negociado, ou com percentual de busca ali, e depois ele teve, enfim, a ideia de dividir igualmente, que eu acho que funcionaria um pouco melhor, porque se você pegar por percentual, você vai acabar comprando Bitcoin na maioria dos casos. É claro que não seria necessariamente ruim, mas acaba que não teria a mesma chance, né? Não teria o mesmo risco, porque o Bitcoin é menos arriscado, mas não teria também a mesma chance dessas valorizações
fantásticas e espetaculares que as pessoas querem. Se liga no que esse cara chegou à conclusão. Então, investindo $100, né, todos os meses ali, pra gente que é do Brasil, parece muito dinheiro, mas lembra que um cara americano que trabalha no McDonald's poderia fazer isso. Não é a mesma coisa que R$500, tá? Então, investindo $100 ali no ano de 2014, né, a pessoa teria investido, no final do período, $9.390 até agora, e ela teria tido um retorno ali de 10.448%. Né? Essa pessoa teria um portfólio avaliado atualmente em $990.410. É bizarro, né? Em 2014 ali. Em 2015, se a pessoa tivesse feito, ela teria aportado ali menos, né? $8.100, e ela teria tido um retorno, né? O portfólio dela valorizado atualmente em 9.652%, teria um retorno de gigantescos $789.887. Então é bizarro. E assim vai caindo até que ele mostra que mesmo que você tivesse começado em 2021, porque você pode pensar, essa estratégia só funciona para quem está lá atrás, né? E não. Mesmo em 2021, essa pessoa, se ela tivesse começado nesse ano, ela teria investido aí já $900, né? E teria colhido aí 38% de rentabilidade, o que não é nada mal, $1.243 aí. Seria o patrimônio, o portfólio geral que essa pessoa teria atualmente. Raul, o que significa isso, né, cara? O que você está me dizendo? Que a gente simplesmente, então, acabou de descobrir a fórmula da riqueza. A gente vai botando ali R$100, que seja 200, 300, 500, se a gente quiser manter a mesma proporção, e a cada mês eu invisto nas empresas mais negociadas ali, que consequentemente são as mais pesquisadas, e assim a gente teria simplesmente uma construção de patrimônio assustadora. Não. Isso aqui, por mais que a gente esteja olhando para dados que deram certo numa demonstração, isso não significa absolutamente nada. Como sempre, quando a gente olha para o espelho retrovisor, quando o assunto são investimentos ou análise, né, a gente sempre tem mais clareza nesse espelho que está aqui do que no para-brisa, que está todo nublado. Então é muito mais fácil você criar uma simulação perfeita tendo todos os dados do passado e vendo como que o passado se comportou. O que isso aqui não considera é aquela extinção de 2.200 moedas, 60% das moedas gerando prejuízo, e não consideram um mundo velho de outras informações aqui. Não faz sentido seguir uma estratégia dessa risca porque ela não tem a capacidade preditiva do futuro. O que ela tem é uma análise muito boa sobre o passado. Você tem aqui informações interessantes. Agora, isso aqui é melhor do que você simplesmente sair escolhendo criptomoedas de maneira aleatória e colocando na sua carteira? Cara, com certeza esse estudo aqui vai ter um desempenho melhor do que uma pessoa que não sabe nada do que está fazendo e está escolhendo aleatório, porque as suas chances aumentam. Agora, se você puder combar talvez isso aqui, né? Não só o diagnóstico, as mais negociadas, as mais pesquisadas, com a quantidade de informações sobre para que serve esse projeto, o que ele consegue resolver, que tecnologia que está embutida naquilo, verificar a qualidade realmente dessa moeda e efetuar um estudo um pouco mais profundo, cara, as suas chances aumentam, né, muito mais. E lembrando que isso aqui não vai funcionar para sempre. O que acontece é que o mercado de criptomoeda é extremamente novo. Isso aqui é fruto da ignorância das pessoas com relação às criptos. Isso aqui não é uma coisa espetacular, fantástica. O que acontece aqui é que as pessoas simplesmente estão ouvindo o nome de uma criptomoeda, indo numa plataforma, no exchange, e comprando essa criptomoeda com base em nada. Elas simplesmente estão ouvindo e comprando. Por isso, quanto mais ouvido é o nome, mais essa criptomoeda sobe. É uma falta de amadurecimento do mercado, o que não quer dizer que você não possa se aproveitar dessa discrepância se você tem um pouco mais de conhecimento, né? Só que eu não indico que você faça isso de maneira cega, como ele conduziu esse estudo aqui, porque estudar o passado é sempre muito fácil. Eu jamais faria isso com um percentual relevante do meu portfólio, apesar de que eu tenho uma participação gigantesca, tenho muitas criptos em carteira, só que muito mais focada realmente no projeto, muito mais nesse estudo mais profundo disso. E claro, se elas são mais pesquisadas e mais populares, por vezes, quando o assunto é criptomoeda, é um assunto relevante, porque elas precisam de adoção. Quanto mais adotada é uma cripto, maior a chance dela de crescer. Agora, esses projetinhos que vivem pum na internet de uma hora para outra não fazem muito sentido e dificilmente vão alcançar as 10 mais, né? Raul, e se por alguma razão eu quiser aprender isso aqui para poder colocar em prática, né? Onde eu poderia conseguir a lista com as 10 moedas mais populares ali do momento? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu recomendo fortemente que vocês não utilizem essa técnica aqui, eu estou falando seríssimo, não utilizem essa técnica aqui de maneira cega, é um estudo interessante, pode te dar um insight legal, pode te ajudar a entender melhor como o mercado de criptomoedas se comporta, mas eu fiquei muito receoso de postar isso aqui, porque eu sei que tem gente burra, que simplesmente o cara vai pegar, eu vou executar isso aqui porque eu acho que vai dar certo. Cara, não acredite, tá, em simplesmente olhar para o retrovisor quando o assunto é investimento. Amanhã isso pode se mudar radicalmente. A gente pegou um passado de mais de 10 anos quando o assunto criptomoeda era completamente desconhecido. Nada garante que
que vai continuar tão desconhecido assim nos próximos 10 anos. Então você pode vir aqui no personalizar, por exemplo, você vai clicar aqui, você tem o market cap, em vez de deixar o volume de 24 horas, você vai ao volume de 30 dias, né? Vai observar isso aqui, a mudança de preço, papapá. Você pode simplesmente pegar isso aqui, colocar o market cap, volume de 30 dias, aplicar as mudanças. Você vai identificar facilmente quais são as 10 que mais estão na lista aqui e que mais fazem sentido se você fizer uma pesquisa e ver aquilo que pode justificar os seus aportes aí. Naquele estudo ele dividiu igualmente, né? Pelas 10 mais, você poderia aumentar para 100 mais, por exemplo, e fazer um investimento menor, talvez, mais splitado. Você pode fazer de diversas maneiras. Faz mais sentido do que um ignorante comprando moedas aleatoriamente, faz menos sentido do que alguém realmente que sabe o que está fazendo, utilizando o projeto e tal. Vai ter um desempenho bem maior do que esse, né? Apesar de eu não gostar dessa visão de criptomoedas como investimento, eu acho que muita gente vai sangrar fazendo isso. Eu quis trazer para vocês porque eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso de maneira equivocada e eu acho que isso aqui pelo menos é uma forma de diminuir o risco. Lembrando, não faça isso com uma parte expressiva do seu portfólio. Não faça nunca isso com mais de 5% do seu patrimônio. De jeito nenhum. Isso aqui é brincadeira, é uma bolha. Em algum momento, ó, estoura e você, ó, tá? Presta atenção. Juízo, beijão e até o próximo vídeo.